tu disseste que o mercado de games, mesmo estando em crise, ele ainda assim aumentou 3%, 5%. Foi. O pior ano, que acho que foi 2023, foi um aumento de 3%. Exatamente. A questão é, uma coisa é tu ter um mercado multibilionário para o lançamento de 1.000 jogos e tu ter um mercado multibilionário para um lançamento de 100 milhões de jogos. E daí eu venho com outro dado que é, eu sempre colocava isso em algumas palestras e talks, que é, no Steam, mais de 89% dos jogos não fazem o chamado americano minimum wage, né? Que é um salário mínimo americano durante um ano. Eles não atingem essa marca. Significa que, para todos os jogos que são lançados no Steam, a pessoa não conseguiria comer para fazer aquilo ali. E eu acho que isso cada vez mais se amplia em todas as frentes. E é uma coisa que aconteceu, eu vi na própria Twitch, né? Que o pessoal disse, no início a Twitch pagava super bem. E, de repente, do nada, eles tiraram o dinheiro da tomada e passaram a pagar mal todo mundo. Vamos pensar nisso direitinho. Com 2 segundos. Antigamente, tinha 10 criadores de conteúdo na Twitch. E a Twitch tinha uma base de investidores de propaganda, que pagava, sei lá, $100 mil por mês. E daí, esses $100 mil para os 10 criadores era uma grana super boa pra eles. De repente, eles dizem, a gente tá ganhando dinheiro pra caramba nisso. E daí, desses 10, passam a ter 1.000. Entende? E a gente tem que pegar essa mesma quantidade de dinheiro e dividir agora, ao invés de por 10, por 1.000. E daí, esses 10 criadores dizem assim, poxa, a gente tá ganhando super bem, agora a gente tá ganhando mal. A Twitch tirou o nosso dinheiro. Não, ela não tirou dinheiro de ninguém, ela só redistribuiu. O caso da Twitch é ainda mais complicado porque a Twitch teve um grande pico, assim como os videogames, durante a pandemia. Todo mundo começou a ver Twitch. Exato. As pessoas queriam se entreter de alguma forma e não só videogame, mas programas, talk shows, um monte de coisa foi aparecendo na Twitch durante o período da pandemia. Sim. Eu, que sou uma pessoa que não costumo ver gameplay, durante a pandemia eu vi bastante lives de amigos, de pessoas que eu tava ali estudando pra ver, né, aprender coisas de conteúdo, enfim. Teve isso também, a audiência da Twitch caiu bastante depois do fim da pandemia. As pessoas assistem menos Twitch hoje. Sim. E também tem aquela coisa que é uma tendência que tá rolando em basicamente todos os serviços de tecnologia, que é assim, a gente lança o serviço, ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente fideliza umas pessoas para estarem junto com a gente, e depois esse serviço começa a ficar pior. Eu tô vendo vários especialistas em tecnologia fazendo ensaios em vídeos no YouTube sobre isso, alguns caras que eu gosto bastante, pessoal que trabalha dia a dia acompanhando tudo que tá acontecendo com tecnologia. Isso é uma tendência que tá acontecendo em todo lugar. Assim, o Google hoje é pior. Tudo é pior. Você vai usar aplicativo de carro, é muito pior do que estava 10 anos atrás. E não é nostalgia de, no meu tempo é melhor. Não, é um fato. Tipo, você pega um Uber hoje, quando você pegava Uber no início, era assim, os caras te ofereciam... Não, o cara vinha de terno. Te oferecia um negocinho e tal. A tarifa era mais baixa. Vinha com sorvete no porta-mala. Você pensava até na parte do software. O software mostrava, olha, isso aqui tá tantas vezes mais caro. Sim. Os serviços, eles eram muito melhores. E isso se estende para basicamente tudo. Serviço de streaming de TV. Era muito melhor, era muito mais acessível. Você tinha planos mais acessíveis, você tinha aquele período de teste maior. Então tudo vai piorando. A gente tá agora nos videogames vendo isso acontecer com os serviços de assinatura, Game Pass. Sim. Que era, nossa, o Game Pass, eu defendia a todo custo. Melhor coisa que já aconteceu na indústria. Eu não falava isso, mas assim, falava assim, é muito... Pra quem? Melhor coisa que aconteceu na indústria, pra quem? Eu falei assim, eu não falava dessa forma, eu falava assim, é um ótimo custo-benefício, só que a gente já falava, já prevendo, né? Até quando, eu não sei. E aí a gente tá vendo isso, né? O Game Pass, ele mudou recentemente, ele tem agora vários tiers, como a Microsoft gastou ali a bica de... Quanto? 80? Não, 70... Perdi agora quantos bilhões foi na aquisição da Activision Blizzard. Sim. Mas foi a maior aquisição da indústria de videogames de todos os tempos. Eles ficaram um ano tentando fazer essa compra, inclusive. Quando eles compraram, bicho, a hora que fechou, próximo Call of Duty, Call of Duty é galinha dos ovos de ouro. Vamos criar aqui um outro negócio e tem outra. Você que tem o modo padrão do Game Pass, nada mais de jogo no dia 1 pra você. Você tem que comprar o serviço mais caro. Então é meio que uma tendência em tudo na tecnologia, né? Eu acho que, especialmente no mercado de tecnologia e entretenimento, a gente tá vivendo a guerra pela atenção. É uma coisa que, na verdade, já não é nova, né? As redes sociais, desde o seu início, elas já
tentam gamificar e criar essas injeções, né, de dopamina para você gostar de acessar e tudo mais. Eles fazem isso porque eles querem a sua atenção, mas isso meio que está se estendendo por todo lugar, porque esse é o problema, você tem muita oferta hoje. Eu estava contando da minha época de criança, quem vê os anos 90, né, antes da revolução da internet, Sim. que a internet ainda não era uma coisa que tinha na casa de todo mundo, o mundo analógico, ele oferecia muito menos oportunidade de entretenimento. Com certeza. Se eu queria um filme, eu tinha que esperar, às vezes, o fim de semana para ir na locadora ou ver na TV. Mas assim, tipo, hoje eu vejo o filme que eu quiser, ainda que ele não esteja em lugar nenhum, vou procurar, talvez tenha em algum lugar da internet. Sim. Então, é muita oferta. Eu trabalho com videogame, eu não dou conta de jogar 10% do que eu queria jogar. Porque, não só porque eu sou adulto e tenho menos tempo, mas porque é muita coisa saindo. Sim. E aí a gente tá falando sobre isso, né? O Steam vai lá e lança 17 mil jogos até o final do ano. Eu não sei, tipo, quantos desses jogos realmente foram feitos por pessoas que estão tentando, mas eu sei que tem muito jogo ali que deve ser jogo bom que a gente não tá prestando atenção. Com certeza. E muita gente que fez um jogo incrível que tá ali escondido, que ninguém conseguiu prestar atenção, porque agora entrando no meu lado aqui como área de cobertura, Sim. não tem holofote suficiente para todo mundo. Quando você vai ver um evento desse, hoje em dia tem vários, né? 3 antes era uma coisa só, agora você tem um monte de evento ao longo do ano. Cada fabricante de console tem o seu próprio, Sim. as maiores publishers têm os próprios, aí tem o Jeff Keighley com os eventos dele e tal. E você tem uma metralhadora de anúncios, porque não tem nem mais aquela palhaçada que tinha antes de cara subir no palco fazendo coisa constrangedora como era antigamente na E3. É jogo. E você sabe que aquilo ali não é uma fração do que tá saindo. Sim, sim. E longe aí, disso. É insustentável. Você conhece, imagina, você trabalha com videogame, você deve saber, conhecer bem o que aconteceu em 1983 na indústria, né? O crash de 1983. Sim. Mas para quem não conhece, a gente estava no momento em que a Atari era a empresa dominante, era uma empresa que estava ali desde 77 com um console que vendendo pra caramba. A indústria de games basicamente surgiu ali, porque antes era um bando de protótipo, Magnavox Odyssey, uma coisa assim e tal. A Atari veio e mostrou, isso aqui é rentável. É um mercado. É um mercado. E aí, de fato, começou a se tornar um mercado. Só que um monte de gente falou, pô, também quero uma fatia disso. Sim. E aí todo mundo começou a fazer jogo. Uhum. E aí, você chegava na loja e tinha um monte de jogo. Só que aí a mãe comprava lá pro filho aquele jogo super caro, porque naquela época videogame era muito mais caro do que hoje. Comprava aquele jogo, chegava em casa e, putz, o jogo é uma bosta, o jogo é quebrado, o jogo é todo lascado. Uhum. Aí você devolve o jogo e você percebe, um pouco depois, que o mercado tá lotado todo de jogo quebrado. E aí o caso mais emblemático, né? O jogo do ET, que coitado do Howard Shore lá, esqueci o nome do desenvolvedor, mas o pessoal culpa ele, né? Mas porque ficou mais conhecido esse caso. Mas é isso, é um jogo que ele... esse símbolo do jogo feito na correria, esse ainda foi feito pela Atari, mas a quantidade de empresa que tava ali fazendo no fundo do quintal de casa e lançando junto. E aí o mercado falou, cara, não quero mais saber de videogame. Chega desse negócio. A América do Norte, né? Que era onde existia de fato, o mercado. E aí eu fico muito pensando nessa linha paralela, essa realidade paralela, que não teve uma Nintendo do outro lado do mundo para reavivar aí essa ideia no Japão e depois vender aquilo como se fosse um brinquedo nos Estados Unidos, porque é isso, as pessoas não queriam mais. Eu não acho que isso vai acontecer hoje, porque hoje a gente tá muito mais treinado, né? As pessoas já têm 2, 3 gerações aí que estão super engajadas em videogame. Mas coisas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. Já estão acontecendo. De fato, o que acontece e o que vai acontecer e o que todo mundo precisa é aquela questão de eu preciso comprar um sabonete. E daí eu vou no supermercado e eu tenho um supermercado de sabonete que tem 700 mil marcas de sabonete. Qual tu compra? Não faz a menor ideia, tu não tem como optar. Ele precisa do jornalista para dizer, então, quer sabonete? O sabonete ideal é esse. O resto, ignore. Entra naquilo que você tinha falado sobre o jornalismo. E a minha crítica não é que a internet está facilitando para que outras pessoas façam conteúdo, muito pelo contrário. Eu não estaria aqui se não fosse pela internet. Sim. Mas eu sinto que existe essa perda essa palavra ela é geralmente vista de uma forma negativa, mas eu quero colocá-la aqui de uma forma positiva. A perda do preciosismo. Uhum. A perda de uma
técnica profissional para executar aquilo. Então eu vejo hoje muito site que estão entre os maiores sites, e aí você vê que o negócio está escrito de um jeito completamente esculachado. Você vai olhar a notícia, e eu como jornalista que faço um podcast, e toda semana eu vou lá e olho o que aconteceu na semana. Ah, tá, aconteceu tal coisa, deixa eu ver, quem foi que disse? Aí eu olho, putz, não foi isso que aconteceu. Dá um exemplo bobo, assim, sem mencionar onde foi que eu vi nem nada. Sim. Mas aconteceu semana, umas 3, 4 semanas antes dessa gravação aqui, um episódio em que, putz, a FIFA, a organização FIFA, tinha feito um acordo com a Konami para lançar um projeto no eFootball, que é o antigo Pro Evolution Soccer, né? Que hoje é um jogo como serviço. E a matéria era meio que assim... Como é que era? FIFA vai voltar... FIFA fecha acordo com a Konami e vai agora ser parte de eFootball, uma coisa assim. Eu lembro que a manchete, o título da notícia dava muito a entender assim, ó, aquele caso que rolou de a FIFA romper com a Electronic Arts. Caso de valor? Por questão do custo da licença FIFA. Agora, ironicamente, ela tá indo com um concorrente. E futebol vai virar FIFA. Dava a entender algo assim. Sim. Cara, não era nada disso. O negócio é assim, vai ter um campeonato que eles fazem aqui, campeonato online, campeonato digital, né, de FIFA, que ele vai acontecer dentro do eFootball. É notável de notícia pra caramba, poxa, é irônico você pensar, realmente o FIFA tava lá, agora tá aqui. Mas é uma coisinha. Sim. A FIFA não tá fechando pra agora eFootball ter tudo que FIFA tem. Então, assim, tô dando um exemplo pequeno, mas é cheio dessas coisas. Claro. É uma notícia distorcida pra puxar clique. E assim, no jornalismo a gente tem umas regras muito básicas que... Mesmo, elas se aplicam pro jornalismo digital também. Sim, sim. Que é tipo assim, a hora que você botar um título, o título ele precisa informar a notícia, o ideal é que ele seja uma oração, desde que quando é uma notícia factual, ele tem que ser uma oração, ou seja, tem que ter um verbo, né? Então, tal coisa aconteceu. Em vez de colocar simplesmente aqui, por exemplo, sei lá, o chocolate. Indústria de chocolate perde, sei lá, receita de indústria de chocolate cai 90%, digamos. Essa seria a notícia. Aí eu vou lá e coloco assim, a queda da indústria de chocolate. Isso não é um título de notícia, isso é um título de um artigo, de uma coisa que você vai fazer. Perfeito. Então, tem gente que, por exemplo, usa ponto final no título da notícia, ou fala assim, você não vai acreditar no que aconteceu, não sei o quê. Na notícia, assim, fala, cara, isso não é notícia, isso não é jornalismo. O jornalismo, por exemplo, ele não é uma regra, mas é de bom tom. Quando você começa uma notícia, você começa por aquilo que a gente chama de lead, né? O lead, ele é o que, quando, quem, o que aconteceu. Claro. A pessoa que leu a notícia ali, ela saiba já na primeira e na segunda frase sobre o que aconteceu. No jornalismo digital, a gente tem um negócio que é assim, você explica o primeiro o que é mais importante, e embaixo você contextualiza. E por que essas coisas não são aplicadas? Não é por má fé, mas uma coisa que acontece muito no jornalismo de games, especialmente o brasileiro, é como você mencionou, tá tudo sucateado. E aí quem tá fazendo jornalismo de games hoje em dia é muita gente júnior, é gente que não tem mentoria, é gente que não tem, sabe assim... Sim. Cara, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de tecnologia e games, eu nunca tinha trabalhado com comunicação, mas eu tinha um monte de gente sênior ali que via os meus textos, que revisava e falava, perfeito, não faz assim, faz assim. Separa esses parágrafos assim, assim, assado. E nos meus primeiros meses eu entendi como é que funcionava a coisa. E, obviamente, faz parte do profissional também ir lá e buscar o que está acontecendo, ler jornal, ler texto de lugares... De qualidade, para se inspirar e fazer bem. E eu sinto que, cara, é meio que geral, assim. Algumas poucas exceções de jornalistas que eu consigo pensar no nome. Você olha muitos e muitos veículos, alguns dos maiores, inclusive, a notícia está escrita de uma forma completamente distorcida, que tem dados ali que estão errados, estão imprecisos, que o título ele é um clickbait safado num período que a gente já deveria ter superado isso. Sim. E aí é muito frustrante que eu olho assim e falo, cara, e aí, por que não tem jornalistas sêniores? Porque o cara tá trabalhando 10 anos com jornalismo, ele chega lá, ele quer subir de cargo, ele quer receber, ele quer sustentar. Nesse período ele não é mais o cara da faculdade, ele é o cara que às vezes tem família, né? Filho. Tem filho, cachorro pra cuidar, sabe? Ele tá morando sozinho, não mais com os pais. Sim. E ele precisa de um salário que seja compatível. E aí as empresas elas não querem pagar, porque vários dos sites de jornalismo estão com empresas de mídia e na maioria das vezes eles não são prioridades para essas empresas de mídia, elas têm coisas muito mais rentáveis ali, o comercial fecha muito mais fácil com outros produtos que a casa tem. E aí aquela coisa meio sucateada, aí se a empresa tiver sorte
de ter alguém que se importa ali na liderança, na editoria-chefe, essa empresa, aí assim, os leitores desse site têm sorte porque a coisa vai sair um pouco melhor, mas isso não acontece sempre. Então é muito frustrante, não só para mim, mas para vários profissionais da minha idade, mais velhos do que eu, que ainda gostam de games, que ainda acompanham os sites, que ainda estão nos eventos e tal, olham para isso e falam, cara, triste, né? Porque a impressão que a gente não construiu nada. E qual é a tua recomendação para quem quer trabalhar cobrindo? Não trabalhe. E eu não falo isso em piada. Antigamente eu falava como piada. Eu falava, não, mas negócio de jornalismo isso é ganhar mal, eu não faço isso não. Hoje eu falo assim, não faça isso. De verdade, assim, toda a seriedade, olhe nos meus olhos. Eu tô falando muito sério. Não faça isso. Porque o que eu mais vejo é isso, é gente que tá nesse tipo de situação, tá sendo mal pago, trabalhando ao extremo, e não é só isso, tá lidando com a indústria, com a comunidade da indústria de entretenimento mais tóxica que existe. Pessoal de quadrinho, de filme de bonequinho aí, essa galera não é nada perto do pessoal do videogame. Não tem ninguém mais tóxico que a galera do videogame. Não todo mundo, obviamente, né? Só que assiste, por exemplo, esse podcast aqui é maravilhoso. Ah, muito bem. Mas tem uma galera extremamente tóxica, eles são muito vocais. Sim. E aí, cara, assim, eu já passei por isso, vi amigos meus passando por isso, assim, de galerinha de comunidade de criar grupo de ódio e perseguir você em rede social, ele vai lá, descobre seu Instagram, descobre seu Twitter, tudo vai lá te atormentar. Quando eu passei por isso em 2017, eu não tinha cabeça para lidar com isso. Foi bem difícil. Hoje estou um pouco mais vacinado. Mas rola muito isso. Além de você fazer tudo isso, você tem que lidar ainda com quem não gostou da sua opinião. E às vezes é uma questão que você até argumentou. Eu falo, cara, é ruim por causa disso, disso e disso. Não, mas eu gosto, não sei o que. Tipo, é bem complicado. No meio de tudo isso tem o pessoal também de YouTube, que é a galera que hoje o público acaba indo muito pro marketing de influência. Sim. Eles não querem mais saber o que a empresa, o CNPJ está falando. Eles querem saber o que o Juquinha Gameplays falou, porque o Juquinha Gameplays, ele fala a linguagem deles, ele é um amigo deles. Claro. E não tem nenhum problema você falar a linguagem do público. Mas existe também muito amadorismo, muito despreparo também nesse meio. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.